Olá, meu nome é Elaine Mota e hoje vamos falar sobre a carta de controle, que é uma ferramenta da etapa Define e faz parte do processo DMAIC. A carta de controle é utilizada para monitorar a variabilidade e a estabilidade do processo, avaliar se existem causas especiais e distinguir das causas comuns. Além disso, é possível estabelecer se um processo ele é estável e previsível e podemos adaptar também para os nossos resultados no call center. Vou apresentar para vocês possíveis interpretações de uma carta de controle. Vocês estão vendo aí uma carta de controle em que vocês têm o limite superior e o limite inferior. Tá? Quando você coloca os resultados no Minitab, ele já traz esse limite superior e o inferior. Definindo esse limite superior e inferior, nós podemos avaliar a carta de controle e identificar pontos fora do limite. Quando nós temos pontos fora do limite, nós classificamos como causas especiais. Então, eu preciso investigar porque aquele ponto ele saiu fora do limite, ou seja, ele não acompanha uma tendência do meu processo ou do meu resultado. Eu posso identificar, por exemplo, que eu tive uma queda no sistema em um dia específico que fez com que o meu nível de serviço ficasse muito abaixo do que é um resultado já previsível do meu processo. Uma outra interpretação para a carta de controle é a periodicidade. No vídeo anterior, eu falei sobre fatores sazonais. Então, na periodicidade, eu posso avaliar a carta de controle e identificar que sempre em um período específico eu tenho um desvio daquele indicador. Então, sempre ocorre naquele período. Por exemplo, vou trazer para a nossa realidade de call center. Eu tenho um dia específico da semana em que o meu volume é maior de chamadas, de interações, o meu volume de contato é maior. Eu posso ter queda no meu nível de serviço, eu posso até fazer ações para minimizar o impacto, mas eu sempre vou ter um desvio no meu resultado que já é previsível. Então, quando eu avalio a carta de controle, você vai identificar que existe uma periodicidade, ou seja, sempre ocorre naquele dia da semana, naquele mês específico, naquela data. Por exemplo, para quem trabalha no segmento financeiro, sempre datas próximas a dias de pagamento, você vai ter um volume maior nos contatos e isso vai fazer com que impacte em algum indicador. É importante fazer alguma ação para minimizar o impacto de algo que já é previsível, que é sazonal. E essa é a interpretação que nós fazemos quando nós avaliamos a carta de controle. Uma outra interpretação da carta de controle, vocês vão ver na imagem, é a sequência. Então, a sequência, ela fala em 7 ou mais pontos que ficam em apenas um lado da carta de controle. Então, ela pode ficar tanto abaixo no limite superior, quanto no limite superior, quanto no limite inferior. E quais são as possíveis interpretações para esse resultado, né? Ele tem uma sequência de resultado abaixo ou acima. Na maioria das vezes, estão relacionadas com a mão de obra. Então, algum tipo de alteração no procedimento que tem influenciado no resultado, entrada de agentes novos, vocês podem identificar. Então, naquele período, você vai ter 7 dias ou mais que você vai ter um impacto no resultado. Então, muitas vezes você vai interpretar dessa forma. É importante sempre buscar as causas e ter evidências que, de fato, ocorreu uma dessas situações. Então, é sempre importante ter essa interpretação, mas vincular essa interpretação a evidências que comprovem essa causa. Uma outra interpretação também que nós podemos ter
é a tendência. Então, você da mesma forma vai ter 7 ou mais pontos, só que com uma tendência de aumento ou de queda do indicador. Nessa situação, você pode concluir que houve uma mudança de gestão que fez com que alterasse esse resultado durante um período. Você pode entender também que houve uma implementação de uma ação, né? O ideal, por exemplo, na implantação de um projeto Seis Sigma é que nós tenhamos uma tendência de melhora do indicador e que seja 7 ou mais pontos. Então, sempre ocorreu alguma mudança significativa e gradativa que fez com que esse indicador ou ele melhorasse ou, de repente, tivesse uma queda, uma redução. E você vai ter essa interpretação e sempre, claro, olhar as evidências para que você tenha a comprovação dessas causas. Por último, nós temos a aproximação dos limites. Então, no primeiro exemplo, na primeira interpretação que eu passei para vocês, nós temos os pontos fora dos limites. Quando nós temos os pontos que se aproximam desses limites, nós podemos ter dois tipos de alterações, de processos diferentes. Então, eu tive dois tipos de influências diferentes no meu indicador que fez com que se aproximasse dos limites. Ele não foi uma causa especial, mas eu tive duas influências distintas impactando no meu indicador, de forma positiva ou negativa. Concluindo, então, a interpretação da carta de controle, gostaria que vocês deixassem nos comentários as dúvidas. E no próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o preenchimento do Project Charter. E até o próximo vídeo.